Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida em 2019? Então clica no link na descrição desse vídeo agora. Vamos falar do Fla-Flu, mas antes da bola rolar no Maracanã amanhã, 7 da noite, o Fla-Flu já começou bem antes, fora de campo e na paz, porque Flamengo e Fluminense firmaram uma parceria histórica e por isso o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez esse pronunciamento direto de Boston, nos Estados Unidos. Vamos ver. Tenho a grata satisfação de anunciar que após um processo transparente, um processo ético, o Maracanã está sendo devolvido ao futebol carioca. Os vencedores do consórcio que vai administrar o Maracanã, foi apresentada a proposta pelo Flamengo e pelo Fluminense. Terão 180 dias para administrar o estádio e prorrogável por mais 180 dias. É o tempo que teremos de também, no processo transparente e ético, fazer uma nova parceria público-privada, essa sim definitiva, por 35 anos. É o Estado do Rio de Janeiro, transparente e ético, resgatando o futebol carioca. Parabéns, ganha o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito bem, palavra oficial do governador. 6 meses de gestão para a dupla Fla-Flu no Maracanã, prorrogáveis por mais 6 meses, ou seja, pode chegar a 1 ano, até que saia a nova licitação. Qual a opinião de vocês sobre esse fato? Flamengo e Fluminense, neste momento, administram o Maracanã. Bom, uma vez que a licitação anterior nasceu errada e morreu errada, porque nasceu com um governo corrupto do Sérgio Cabral, com uma licitação que entregou ao consórcio que ganhou uma área que ele não administrou, então o lucro que ele imaginou não foi o que aconteceu. A tentativa é justa. Eu tenho um certo receio da postura de alguns dirigentes. Então por isso que eu acho que esse período de 180 dias como experiência pode ser muito ilustrativo. A ideia que eu tenho, principalmente do lado do Fluminense, é que está todo mundo querendo voltar, assim, só que a gente discute aqui. A gente nunca pagou a luz e água antes. Claro que não. Quem pagava era o Edmundo, o João Guilherme, o Théo José. Ele vai pagar a luz, água. O Globo outro dia fez uma matéria que mostrou que dos 800 mil reais de despesa num jogo Flamengo e Volta Redonda, 400 mil, 350 mil, era 55, 45%. Era a taxa de federação, INSS, taxa de luz, taxa de água, que não vai sumir. Tem taxa que encarece, que era do consórcio, mas tem taxa que encarece, que é pelo estádio. E quando você vai administrar o estádio, você vai pagar. Outra coisa, o governo fez uma conta chutada, de que você vai gastar 2 milhões e 100 mil reais por mês. Mas esse número não tem de onde saiu. Assim, vai custar 30 milhões de reais. Por ano. Por ano. Você pode fazer 15 milhões de reais para o Fluminense, 15 milhões de reais para o Flamengo, resolveu o problema. Beleza. Mas o Maracanã tem que funcionar. Não pode daqui a pouco se descobrir que cortaram a água para fazer irrigação do gramado. O que aconteceu nessa entrega para o Flamengo e Fluminense é que facilitaram as coisas para o Flamengo e Fluminense. Se eu tivesse a menor empresa do mundo atrás de mim e entrasse nessa licitação agora, eu não ganharia. A coisa foi facilitada para o Flamengo e o Fluminense. Tanto é que deixaram de exigir algumas cláusulas, algumas garantias, porque o Flamengo e o Fluminense não tinham. Então foi facilitado. Ok, eu acho que os clubes seriam bacana administrar o templo do futebol, Maracanã. Agora, que sejam competentes, que coloquem profissionais competentes para se administrar o Maracanã. Não entra na minha cabeça que uma praça esportiva como o Maracanã, ela não possa dar lucro. Eu acho que bem administrado, o Maracanã pode dar lucro sim. Agora, Flamengo e Fluminense vão ser capazes de administrarem o Maracanã? Eu não vou muito longe, não. Os centros de treinamentos, eles foram interditados, tanto do Fluminense como do Flamengo. Então, Maracanã, eu espero que tenha profissionalismo. Se esses dois times colocarem as pessoas certas para administrar o Maracanã, em todos os sentidos, fazer show, fazer festa, o tour no museu, o tour no Maracanã, não importa. Em todos os sentidos, o Maracanã, ele é lucrativo. Agora tem que ser profissional. E o jeitinho que se arrumou agora nessa licitação, que não exista. Que seja profissional depois de 6 meses e depois de mais 6 meses, que se for o caso, ficar 1 ano.
precisa de profissionalismo. O Vasco da Gama já tinha manifestado interesse de participar também, publicamente, através do presidente Alexandre Campelo, e acabou não entrando com a dupla Fla-Flu. Não chegaram a um acordo. O presidente Alexandre Campelo ficou bastante irritado e o Vasco, agora há pouco, publicou um vídeo que nós vamos ver agora aqui no Expediente Futebol. Mostra aí. É isso aí, Maracanã, uma história ligada aos 4 grandes times do estado do Rio de Janeiro, e o Vasco da Gama, não precisamos nem falar, tem uma história riquíssima. Edmundo, vestindo a camisa do Vasco, tem grandes passagens no Maracanã. Vasco e Botafogo têm os seus estádios. O do Vasco é próprio, São Januário, e o Botafogo tem o Engenhão, o Newton Santos, por 35 anos, num arrendamento que foi feito à prefeitura, que é a dona do estádio. Mas se Vasco e Botafogo quiserem jogar no Maracanã, eles terão que pagar um aluguel para Flamengo e Fluminense, nesse período que eles são responsáveis pela administração do estádio. E a informação, está tendo o blog do Rodrigo Matos, nosso companheiro do UOL, é de que o aluguel será de R$90 mil. Por exemplo, o Vasco da Gama quer jogar no Maracanã, uma partida que ele considera que São Januário não tenha o tamanho necessário para pegar a sua grande torcida. Joga no Maracanã, terá que pagar um aluguel de R$90 mil. O Vasco ficou na bronca, Edmundo, queria estar com a dupla Fla-Flu aí, o presidente está prometendo até ir para a justiça para tentar impedir isso. Não, eu acho que o Maracanã é um dos 4 grandes clubes do Rio, até porque foi construído com o dinheiro da população. E não tem só torcedor do Fluminense e do Flamengo no estado do Rio de Janeiro. O Maracanã deveria ser para todos. A gente tem que entender alguns pontos, né, do porquê dessa preferência ou não, mas quem tem estádio, né, no caso o Vasco e o Botafogo, vai jogar ali poucas vezes. Então é justo que vá ali e pague um aluguel para jogar. Até porque quando o Flamengo vai jogar em São Januário, se um dia precisar jogar lá, ele vai, ou no Engenhão, vai ser cobrado no aluguel. Paga. Não tem nada de errado. Eu acho que é natural. Esse aluguel de R$90 mil, não tem nada de errado. Eu desconheço os motivos pelos quais o Vasco foi preterido, segundo você falou, alguma coisa, que foi uma licitação de cartas marcadas. Não foi cartas marcadas, foi facilitada para Flamengo e Fluminense. Eu desconheço que facilidades foram essas. Não, em termos de certidões negativas dos clubes que estavam sendo exigidos antes, aí quando o Flamengo e o Fluminense falaram, não queremos fazer. Então deixa essa certidão de lado aqui, essas garantias de lado, e vamos ajudar. Isso se aconteceu, é errado, você tem que ser rigoroso com tudo e com todos. Agora, a proposta do Fluminense e do Flamengo foi uma proposta onde eles vão pagar todas as despesas do Maracanã e ainda vão dar R$230 mil por mês para o governo do estado do Rio de Janeiro. É isso. A proposta do Vasco, segundo eu li no blog do Rodrigo Matos, era que ele não ia pagar todas as despesas e nem ia dar aluguel. Que o Flamengo e o Fluminense vão dar 230 mil. Exato. Que é esse o problema. Se essa proposta, se essas duas propostas, e eu acredito no Rodrigo Matos, que eu achei ele excelente jornalista, sem dúvida, de fato aconteceram, não tem como o Vasco querer ganhar essa queda de braço. É óbvio que o consórcio Fluminense e consórcio Fla-Flu ia ganhar. Agora, o que se comenta nos bastidores é que o Fluminense vai pagar nada. Quem vai pagar tudo é o Flamengo. Então o Fluminense vai ter que pagar. Então tem que pagar. Porque é aí que está o ponto. Aí é que tá. Tem que pagar, mas estão dizendo que não vai pagar. Aí é que está o grande problema. Não tem dinheiro. Aí é que está o grande X da questão. questão. Financeira bem superior. Como é que vai pagar? Aí é que está o X da questão. Do conceito, estou falando. O Maracanã é nosso. É nosso. Vamos pagar. A gente tem uma casa. A casa é nossa. Né? Vamos dividir uma casa? Vamos. Quem paga o aluguel? Metade eu, metade você.
Porque a cultura de 60 anos do Maracanã, do governo do Estado, do Rio de Janeiro, sempre foi: a gente joga lá e o governo paga. E o que tem que ficar claro é que quando o governo paga, quem paga sou eu. É você. Sim, Então, não tem nada de errado. Exato. Concorda? O quê? O governo pagar? Eu acho que é função do governo oferecer lazer para as pessoas. Mas eu concordo, mas aí eu acho que um estádio, um patrimônio como o Maracanã, o governo tem que ajudar. Então, Vamos os lá. impostos que Pelo amor de Deus. Eu acho que tem conceitualmente... O governo o Rio de Janeiro já oferece praia e ninguém paga nada por Não, ela. tudo bem. Eu estou dizendo o seguinte, senhor Mãe. Não é verdade? Conceitualmente, na minha cabeça... Por exemplo, desculpa, PVC. Os parques em São Paulo. São Paulo tem praia. São Paulo tem parques. Sim. Que agora estão sendo privatizados. Mas quem bancava antigamente? Prefeitura. O Estado. Conceitualmente, Então, na minha eu acho que opinião, o Maracanã tinha que ser uma parte ou integralmente pago pelo governo do Estado. eu discordo disso. Conceitualmente, eu acho o seguinte: um Estado que não paga, que não consegue dar salário decente para professor, para policial, isso também concordo. só para Que não completar, tem hospital, que não tem médico. Concordo então com você. o princípio é: alguém vai pagar por essa... É só terminar de falar. Mas aí essa discussão, PVC, ela é muito profunda. Não. Ela é muito profunda. Então, só para concluir, Termina aí, por conceito, eu acho que não tem que ser o Estado. Se esses caras não tivessem metido a mão como meteram anos e anos, lógico. a gente teria dinheiro para os melhores hospitais, daria para pra as ter escolas. escola, Então isso daria é pra muito... ter um Maracanã, daria pra ter o tudo. dinheiro do esporte é o dinheiro do esporte, Lógico. o dinheiro da saúde é da saúde, o dinheiro da educação é da educação e o dinheiro dos ladrões são dos ladrões, entendeu? Então isso é muito profundo para a gente discutir. Ah, mas por que o Maracanã está assim? Por que Caramba! o governo se livra do livro do Maracanã? Porque exatamente por causa disso que o PVC falou. Eu tenho prioridades. A saúde, a educação e a segurança. E essa é a muleta deles. Quando, na verdade, o governo arrecada o suficiente para ter tudo isso. Não tem Escola dúvida. boa, hospitais bons, segurança, professor bem remunerado, médico bem remunerado e o Maracanã para o torcedor. E não ficar esfolando os Então clubes. você acha que o Flamengo e o Fluminense não tem que pagar nada para jogar lá? Não, para mim isso aí é obrigação do Estado. Eu acho. E Flamengo e Fluminense, lembrando, assumem todas as despesas do Maracanã. Ou seja, torcedor do Flamengo, que já vem fazendo isso, mas a grana não ia para o clube, e torcedor do Fluminense. Flamengo e Fluminense dependem muito de vocês, porque o dinheiro do Maracanã vai para os clubes e uma boa parte disso irá para cobrir a despesa do Maracanã. Então as torcidas têm que ajudar e relembrando, se Vasco e Botafogo em determinado momento quiserem jogar no Maracanã, nesse período inicial de 6 meses e depois por mais 6 meses, terão que pagar um aluguel de R$90 mil. Então é isso aí, se inscrevam no canal aí e ajudem a gente.